A paz do Mestre Jesus nos nossos corações. Eu gostaria de agradecer imensamente a Deus pela oportunidade que nos traz, de nos conduzir até esse ambiente recheado de espiritualidade, recheado de muito amor. Agradecer a toda a equipe dos Filhos do Calvário por nos ter convidado, por nos trazer esta oportunidade de revisitar a história da família, da minha família. Aqui tem um pedaço significativo da história da minha árvore genealógica. Então isso para mim é muito especial. Agradecer a todos vocês pela oportunidade de vir ao coração com lembranças, com memórias, mas também de ser tocada profundamente com a energia que circunda esse ambiente, com as músicas que escutamos, com as crianças que aqui trouxeram tanta lindeza e com a fala da Dona Edileuza. Quanta emoção, quanta lição, quanto ensinamento. E essa casa completou ontem 70 anos. 7 de agosto de 1955. 70 anos. 70 anos de muita bravura, dedicação, entrega, amor, caridade, de muita compreensão, de muita misericórdia, de muita compaixão, porque vivenciar e manter uma casa por 70 anos de forma ininterrupta, trazendo para a comunidade encarnada e desencarnada a estrutura da doutrina espírita com seriedade, requer muita entrega, muita dedicação. Então, parabéns aos Filhos do Calvário por esse aniversário, porque a humanidade tem uma diferença, sente a diferença reverberar, porque vocês fazem a diferença há 70 anos. E irão perdurar por muitos e muitos outros anos, levando a comunidade encarnada e desencarnada à consolação, que a doutrina dos Espíritos tem a responsabilidade de nos trazer ao coração. Então a gente inicia as palavras repleto de emoção o coração, agradecendo imensamente, registrando a nossa gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, irmãos do coração. No Evangelho de João Evangelista, encontramos no capítulo 2, versículos 1 a 12, uma passagem que nós muito conhecemos. Porque informa o evangelista que Jesus e também os discípulos, com a mãe de Jesus, foram convidados para que fizessem parte de umas bodas, de uma comemoração, de uma festividade. E essa festividade era um casamento. Eram as bodas de Caná, como assim ficou conhecida na posteridade. Jesus, os discípulos e Maria ali se encontravam para comemorar as alegrias do esponsalício, porque o casamento traz alegria, comemoração, são almas que se unem e que, obviamente, a partir daquela união, muitos frutos advirão. Então Jesus encontrava-se naquela festividade, transitando, e o evangelista não adentra muito em detalhes, mas o Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia do nosso querido tio Divaldo Pereira Franco, sinaliza que esse momento de Jesus era um momento de descontração. Mas o que é interessante é que Maria, quando fica sabendo que a bebida estava terminando e tinha uma correspondência de a permanência da bebida, do alimento, era sinal de bênçãos para o casal, para a família que se iniciava. Acabar a bebida significava uma má sorte, trazer uma ausência de comemoração para aquilo que deveria representar somente alegria. Então Maria vai ao encontro de Jesus e pede para que ele comece, que ele inicie, que ele tome uma providência.
E ainda diz para os servos daquele casamento, daquelas bodas, para que eles sigam tudo o que Jesus disser. Passa a posteridade, sob a anotação de João, que Jesus teria dito, mas mulher, ainda não chegou o meu momento. Ainda não é chegada a hora. E quando nós nos debruçamos sobre esse trecho, às vezes algumas interpretações advêm. Ai, será que não era a hora mesmo? E que Maria está apressando a hora? Mas se não era a hora, por que então Jesus fez? Só que se olharmos com mais cuidado, aquela que diz para que as coisas aconteçam, nada mais, nada menos, é a mãe do próprio Jesus. E maternidade é captadora de sinais da divindade. Alguém duvida disso? As mães, a maternidade, e Dona Edileuza mostrou aqui lindamente, quando ela disse, essa mensagem não é só para mim, é para todos nós. E é, porque é uma mensagem de mãe. E os corações maternais, eles reverberam para além das suas crias. E identificam sinais que às vezes a gente não está percebendo na condição de filho, a gente não identificou muito não. Mas as mães captam os sinais de Deus. O que é que Maria fez ali naquele momento? Ela captou o sinal de Deus. Ela sentiu a vibração de que ali era o momento. E o que é que Jesus faz? Ah, não é chegado o momento, mas obedece como um bom filho, demonstrando a ligação de filho com mãe, de mãe com filho e compreendendo e sabendo ele que tudo já estava programado. Porque para Deus não há acasos, não há imprevistos, não há jeitinhos. Havia uma programação. E o que é que Jesus faz? Atende ao pedido da sua mãe. E vai buscar aqueles empregados, pegam os vasilhames com água. E Jesus, como todos nós sabemos, aquele líquido adquire um sabor diferente. Um sabor de uma bebida especial que aqueles que ali estavam chegaram a dizer, mas é muito comum que a boa bebida seja apresentada logo no início das festividades, porque as pessoas ainda estão sóbrias. Para que no momento onde já estejam mais ébrias, elas não saibam mais distinguir e aí vem a bebida que não tem um bom sabor. Mas aqui há a bebida do melhor sabor, parabenizando e contemplando aquele casal pela festividade que ali havia acontecido. Este momento das bodas de Caná é o marco inicial do ministério de Jesus. E cabe uma reflexão. Jesus poderia ter iniciado o seu ministério de diversas formas. Foi provocado pela maternidade e através da maternidade há um novo nascimento. O nascimento do ministério. Maria gera novamente nesse instante. Nasce o ministério de Jesus. E é interessante perceber que nasce da união de duas pessoas. Existe uma mensagem que Jesus quer nos colocar. Quando prestamos atenção às coisas que Jesus falava, mas principalmente os comportamentos que Jesus apresentava, nós identificamos o evangelho e o norteamento exato para aquilo que nós podemos aplicar nas nossas existências. Porque Jesus, ele é a resposta dos céus aos apelos aflitivos da humanidade. Logo, ele vem para adentrar o coração da humanidade e sem receio e sem permeios, buscar nesse coração guarida, acolhimento. E aquele que acolhe Jesus, aquele que tem ouvidos de ouvir, olhos para ver, consegue contemplar a profundidade da sua mensagem. Nascer a mensagem da união de duas pessoas, ser o marco para o ministério de Jesus, ele quer nos trazer uma reflexão. Que para que o evangelho seja construído, para que seu evangelho seja vivido, para que as coisas possam acontecer, é necessário pelo menos duas pessoas. Pelo menos, minimamente.
sobre o alicerce de uma união entre duas pessoas, sejam os casais, sejam os amigos, sejam os irmãos, sejam os colaboradores para a construção de um grande projeto. Se tivermos duas pessoas, ali existe a regra máxima da divindade. Qual é a regra máxima da divindade? Respeitar um ao outro. Fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Se a gente não tem mais um conosco, como é que a gente vai saber o que é amor? Como é que a gente vai entender o que é perdão? Como é que a gente vai entender o que é a necessidade da compreensão, da paciência, da caridade, da misericórdia, da compaixão, da solidariedade, se a gente não tem alguém? Para que o evangelho que está pautado nestas palavras, que não são palavras, são atos, gestos, são movimentos, são atitudes, precisamos de alguém. E Jesus deixa essa mensagem, é pelo menos 2, para que ali se alicerce o evangelho. Porque um com o outro vai medindo a liberdade um do outro. Vai medindo o direito um do outro. A justiça começa a se evidenciar. O amor, a verdade. Porque é da convivência que o evangelho nasce. O evangelho de Jesus não é teoria. O evangelho de Jesus é prática. Como é que nós conseguimos identificar este mote que Jesus traz para as relações? Porque ele inicia o ministério nessas bodas. E o que é que isso traz para a humanidade? As bodas, numa simbologia, é o início da família. Elas existindo numa formalidade ou elas não existindo, a família traz a ideia de mais um, pelo menos. E a partir dali, outros que advirão, que serão juntados, amealhados para aquela realidade, aquele grupamento. No nascedouro da acepção de família, nós, seres humanos, nos juntávamos pela necessidade da defesa. Os seres primitivos, o homem e a mulher, da condição primitiva, formavam clãs na tentativa de estabelecer: este grupo vai vencer aquele grupo. Então a família, com uma necessidade de subsistência, de sobrevivência, de proteção, de encontrar nesse mecanismo de um mais um, mais um, mais um, a capacidade de, à força, trazer o limite. A força estabelecer as regras. A família nasce assim. Dessas ideias mais primitivas de defesa. Mas também a família começa a se sedimentar quando começa muito essa ocupação ou preocupação acerca do ter. Ah, já é o meu território. Para estabelecer o território, aquele grupamento precisava ficar no território. Não poderia ser mais nômade, não poderia caminhar porque iria perder o território. E para que todos aqueles compusessem aquele grupo, também eram necessárias as regras de pertencimento àquele grupo. Começa a nascer os pródromos, as características iniciais do que representa a família. A família vai passeando ao longo da história por diversos interesses. Não só interesses da força, da sobrevivência, da necessidade da agregação para a afirmação da espécie ou do grupo, mas vai passando por questões também de poder, de interesses no dinheiro, nas verbas. Então começa a se pensar, ora, existe essa família com poder aquisitivo. Qual é a segunda maior família dessa região com poder aquisitivo? Aquela outra. Então vamos juntar essa com essa? Se nós juntarmos, se tiver um casamento, os esponsais, nós vamos ficar mais fortes. Unindo forças. Que forças? Financeiras, de poder, de autoridade. E começam a surgir estas formas de conciliação nessas junções. À medida que o ser vai amadurecendo em termos de consciência,
vai saindo dessa percepção de que somente o ter, e vamos entendendo a nossa necessidade enquanto seres gregários, mas também compondo aspectos emocionais, psicológicos, psíquicos. Vamos adentrando a roupagem de família mais próxima do que temos hoje, da construção da família pelo afeto, pela vontade de estarmos juntos, pela escolha de estarmos juntos, de o sentimento movimentar e de ser a base para a construção da família. Independente do poder, do dinheiro, das condições sociais, da cor da pele, de aspectos até mesmo da sexualidade. A existência do sentimento, a existência do amor, forma as famílias e vai dando os alicerces da estrutura social. Porque se queremos saber como a sociedade anda, olhemos para as famílias. E se queremos saber como as famílias andam, olhemos para o indivíduo, para o ser. E vamos começando a perceber que cada atitude, pensamento, vontade vai sendo impressa na realidade do todo mais íntimo chamado família, mas de um todo mais dilatado chamado sociedade. Ou pequenos grupos dentro da sociedade que vão tendo as influências oriundas da família. Então a família vai caminhando processos de transformações nos seus conceitos, em estabelecimentos jurídicos legais, que vai firmando, conceituando o que é família. Família não apenas pelos laços consanguíneos, mas família pela afetividade. E começa a evolução do nosso processo jurídico a entender que alguém que cuida de alguém, mesmo que não tenha os laços consanguíneos, pode ali se estabelecer a família, com direitos, com deveres, com possibilidades asseguradas dentro do planejamento da organicidade social para conduzir o ser com mais equilíbrio. Quando não há família, há a recrudescência do egoísmo. E quem explica isso? É o Livro dos Espíritos. São os Espíritos que nos dizem que quando há o afrouxamento dessas relações, porque família deve soar para nós como proteção, como acolhimento, como receptividade, como cuidado, como presença constante, respeito, compreensão. São palavrinhas que robustecem, fortalecem ou especificam o amor. São todas elas derivações do amor. E família caminha cada vez mais à medida que nós, seres conscientes, vamos ampliando o nosso processo reflexivo, caminha cada vez mais para este movimento cada vez maior, para que o sentimento fale mais alto do que qualquer outro aspecto. A música que foi cantada aqui do Padre Zezinho, como é o nome do nosso companheiro que cantou a música? Adilson? Ailson. Ailson cantou lindamente. Obrigada, Ailson. Ailson trouxe a música do Padre Zezinho. Linda, que fala sobre a força da família. É uma música que fala sobre a força da família. E que quando a família não se apresenta nessa fortaleza, percebemos algumas situações que vão se desenhando pelos estremecimentos das relações familiares. Aí a gente pensa, mas nunca antes houve ou existiu tanta separação, mas tanto divórcio, mas tantos desprendimentos dentro dos lares. E o Espírito Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, diz que, psicografia do nosso tio Divaldo, diz que, em que pesem as formalidades materiais, civis, jurídicas, os laços de família, eles precisam ser preservados, para que o papel da família como construtora de valores éticos e morais possa continuar acontecendo.
Isso significa, diz a benfeitora, que mesmo que aquele casal tenha pensado em não caminhar mais juntos, eles devem se mutuamente, principalmente, se tem uma prole, o cuidado, o respeito da gratidão pelos tempos vivenciados juntos e, acima de tudo, a comunhão para continuarem e permanecerem, estreitando os laços de família que não estão adstritos a papéis, a convenções, mas que reside no coração, para que daí a responsabilidade quanto pai, quanto mãe, quanto ser que vai cuidar dos seres em desenvolvimento, isso possa ser mantido. A família, com as suas responsabilidades, e nós estamos conversando sobre o papel da família, nesse contexto de trazer valor, de trazer ética e moralidade para a nossa sociedade. Quando falamos aqui que a sociedade é o reflexo da família e a família é o reflexo do indivíduo, percebemos, olhando a ponta que é a sociedade, nós dizemos, meu Deus, mas quantas atrocidades se vivencia ainda no contexto atual? Quantas situações se exemplificam, são vivenciadas, são realizadas nesse contexto do agora? Muitas violências, muitos comprometimentos e dentro do seio familiar, onde as notícias reverberam e nós escutamos e pensamos, algo precisa ser feito. Algo precisa ser movimentado e precisamos refletir juntos. Porque juntos, cuidando da advertência, da nossa responsabilidade, pelo cuidado do nosso compromisso como partícipe de um seio familiar, vai trazendo repercussões e impactos para o contexto social. O Espírito Joana de Ângeles reflete sobre o que a família na atualidade precisaria ter para se fortificar, para ser esse depósito de espíritos em processo de formação e que este depósito é lançado para os grupos maiores, para que ali possa repercutir o processo de educação apreendido. Quando ela fala sobre a família, e ela nos traz e nos vem à memória também a contribuição do espírito Amélia Rodrigues, falando sobre a criança, falando sobre a família. A benfeitora Amélia Rodrigues também, a psicografia através do tio Givaldo, ela nos traz a reflexão de que a educação pertence à família. A instrução pertence à escola. E a evangelização pertence à casa espírita ou ao templo religioso. Mas, quando olhamos que estes outros ramos, instrução e evangelização, eles também nascem no seio da família. A família compartilha, dá oportunidade para que profissionais, no caso das escolas, para que aqueles que são dedicados no processo da formação, que é o caso dos evangelizadores, para que eles possam, juntamente com a família, realizarem esse processo, que é uma extensão do processo da educação. A família traz em si a responsabilidade de devolver ao pai, no momento aprazado, os seres que estiveram sob o seu comando no sentido da amorosidade, do sentimento, sob a sua responsabilidade de cuidado, mas, acima de tudo, de educação. E educar não é um processo fácil, porque educar exige presença. E a presença tem sido cada vez mais difícil nos contextos familiares. Mas presença não é a quantidade de presença que nós temos diante da família que nós estamos inseridos, mas sim o quão a nossa presença tem um significado, tem uma importância, tem uma marca. E aqueles fatores que nos estão sob a responsabilidade, nós conseguimos atender a contento. Porque diante de tantos desafios da vida material, do sustento, da sobrevivência, muitas vezes pai e mãe estão fora dos lares. Os responsáveis pela educação não estão nos lares, mas fazem o retorno ou acompanham esse processo e esse progresso ao longo do dia.
E quando chegam, mesmo com pouco tempo presente, dedicam-se inteiramente em atenção e buscam entender que processo o educando atravessa. Educar é presença. Educar é dedicação. Educar é amar. E quem ama não somente concede, quem ama apresenta limites. E aí vem o primeiro aspecto, que a benfeitora Joana de Ângeles, refletindo sobre a família odierna, ela nos faz pensar. E ela nos diz que para nós termos seres conscientes imersos na sociedade, com seus direitos e deveres, é necessário que a família observe no seu contexto usual, diário, aspectos que não devem somente ser de concessões, mas também dos limites, de saber dizer o não ou buscar exercitar-se pelo não. Não necessariamente a palavra, mas a atitude, porque conceder limites ou apresentar limites traz o significado de amorosidade de quem educa para quem está sendo educado. Soltar simplesmente, sem qualquer cuidado, sem qualquer ocupação acerca da percepção de qual deve ser o direcionamento para aqueles que são seres em formação, logo, estão ainda nas inexperiências da vida, traz um olhar de não cumprimento do dever, da responsabilidade que se tem para com a família. Então a benfeitora diz que o fato de buscarmos na nossa convivência com as nossas crianças, com os nossos jovens, e ela diz mais, não é só com os seres em formação, mas com aqueles que são os nossos companheiros, o companheiro, a companheira. Aquela pessoa com quem trilhamos a experiência da família e dividimos a responsabilidade no processo da educação. Essa questão de limite, de liberdade, está em todo o contexto. E saber disciplinar esse processo é saber trazer respeito às relações. E entender num grau de paridade, de equidade, de igualdade, os papéis que cada um desempenha no contexto da família, sem que ninguém seja supremo em relação ao outro. E esse olhar traz saúde aos membros, porque as regras vão ficando estabelecidas e todos vão buscando o compromisso de aderirem àquele mesmo propósito. Então ela nos ensina que um dos aspectos que nós precisamos cultivar na família moderna é o olhar para o imediatismo. Que a busca hoje em dia do ser humano tem sido muito pelo agora, pelo imediato. Se eu posso desfrutar agora, tudo bem. Se eu não posso desfrutar agora, aí qual é a repercussão que advém a partir daí? Há uma espera pelo imediato e ela demonstra que o processo de educação não tem sido no sentido da família apresentar a segurança de que, se não é agora, será alcançado posteriormente. As coisas não são sempre no imediato, no tempo de um vídeo, de uma rede social, que às vezes é tão rapidinho, 30 segundos, 40 segundos, e que a nova geração apresenta-se muito voltada para essa celeridade do tempo, mas não somente eles. Todos que consomem a tecnologia, e diz a benfeitora, a tecnologia apresenta-se como uma forma de nos trazer comodidade, aproximação na comunicação, no diálogo, na busca uns pelos outros, mas se viciamos no instrumento da tecnologia, adentramos nesse processo da rapidez, do imediatismo, do aqui e do agora. E aí, nos alerta Joana de Ângeles, que diante dos nãos que a vida possa dar para esses integrantes, sejam em que condição estejam, na infância, na juventude, na condição de pais, na condição mais madura, em qualquer que seja esse capítulo da existência, se o olhar está para o imediato,
fatores psicológicos advêm para o processo da formação. Então começam a surgir aspectos da depressão, da ansiedade. Porque eu quero, mas eu não tenho, mas eu quero. Que nem a criança que fica fazendo birra. Porque quer, eu quero porque eu quero. Só que não somente está na criança da primeira infância, que seria um comportamento natural, mas isso perdurando pelas outras escalas da idade, como nos ensina Joana, nos alertando para a necessidade de termos mais paciência, de cultivarmos mais valores, de buscarmos o olhar um para com o outro, de termos mais aquele cuidado de, diante da vida corrida ou diante da superação de vários compromissos ao longo do dia, encontrarmos a medida de percebermos, de pararmos, de cuidarmos daqueles que estão no nosso entorno. E entendermos a partir desse processo essa motivação de desacelerarmos. Porque o querer aqui e agora e não aceitar o não, a permissividade para diversos pedidos e diversas buscas pode conduzir a criança, o jovem, o adulto a decepções, a frustrações. E se o ser não sabe lidar com as perdas, advém processos mais complicados, de fugas mais singelas, mais rápidas ou fugas mais profundas, como o próprio suicídio. E aí, nós começamos a perceber o quão na atualidade os índices do suicídio, ele tem aumentado, ele tem se intensificado. E a benfeitora nos traz o alerta para isso. Um primeiro ponto, o imediatismo. De olharmos para as situações com mais vagar. Porque ela diz, se temos a tecnologia, ela tem que ser utilizada a nosso favor. Então, aquilo que eu fazia com mais tempo, agora eu faço com mais rapidez. Se eu faço com mais rapidez, deve sobrar mais tempo para eu cuidar do outro. E não para eu ocupar esse tempo com outras coisas e buscar cada vez mais fugir da responsabilidade, do compromisso que nos cabe. Pai, mãe, cuidadores, todos nós, no contexto do cuidado e da proteção no seio da família. Nós, por conta da evangelização, da atividade da evangelização, acessamos muito essa convivência entre pais, filhos e pais. E muitas vezes encontramos algumas coisas em que os pais dizem assim, mas eu não sei lidar com isso. Eu não sei vivenciar essa experiência junto com meu filho, eu não sei lidar com isso. Mas não há problema de nós não sabermos lidar com isso. Há problema quando a gente não sabe lidar e a gente não vai buscar saber lidar. Quando a gente não vai buscar aprender e também buscar parcerias para que nos auxiliem nesse cuidado. Às vezes, os pais se distanciam dos adolescentes nessa fase da juventude, a fase com que lidamos muito na casa espírita. Quando está na infância, os pais levam para a evangelização. Aí, quando chega na juventude, o filho já vai ao shopping sozinho, já anda por aí sozinho, já tem suas atribuições da escola, suas responsabilidades. Não precisa mais que o pai fique levando, trazendo. Então, também essa coisa de religião vai ficando também para ele que já sabe decidir algumas coisas. Mas é o momento mais delicado do ser humano. André Luiz, capítulo 3º ou 2º do livro Missionários da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde André Luiz fala sobre a glândula pineal, onde fala sobre a epífise, que eclode na sua função espiritual. Em que fase? Na juventude. Na juventude, nós que estamos com o nosso conhecimento espiritual na infância latente, é na juventude que eclode. Então, na juventude, fisicamente, muda-se corpo, ideias, vontades, mas também muda e se abre o campo para a nossa realidade das existências pretéritas.
Então ali eclodem os nossos conflitos, as nossas dúvidas. Só que juntamente com as nossas coisas arquivadas, perispiritualmente, que eclodem ali, não com lembranças, né? Porque a gente não tem a lembrança, a gente só tem a emoção, a sensação. A gente não tem as lembranças. Por que foi que aconteceu? O que é que resultou essa emoção que eu estou tendo? Mas é um destrambelhar de emoções, de sentimentos, de sensações. Além das nossas, tem também com essa predisposição da epífise ao mundo espiritual, a mediunidade. É o momento em que geralmente o ser desperta para a comunicação e para a conectividade com os espíritos. Olha quanta coisa junta. E aí nesse momento os pais dizem, não, mas está tudo bem para eles, eles agora podem caminhar sozinhos. Olha como é delicado. Olha como é importante conhecer. E aí, uma mãe que não era lá do centro, não era espírita, é mãe de uma colega minha da juventude. Nós estávamos na escola, ainda no colégio. E essa nossa, a irmã, eu estudava junto com a irmã dessa outra menina, né? E essa outra menina, que era mais nova, chegava no colégio sempre com moletom. O sol de Salvador, a pino, um calor intenso e ela sempre de moletom. E em casa, os pais tinham uma empresa, então eles precisavam estar dia e noite atrelados aos trabalhos da empresa. Então eles cuidavam o dia inteiro. Elas chegavam da escola sozinhas, faziam seus trabalhos, seus estudos, adolescência, coisa de 16, 15 anos. E voltavam, buscavam, providenciavam sua alimentação, tudo mais, estudo, descansavam, no outro dia iam para a escola, eles levavam na escola, mas depois que levavam da escola não se encontravam mais. E de noite, quando os pais chegavam, iam no quarto de cada uma, falava com cada uma, essa do moletom já estava debaixo das cobertas para dormir, e assim foi seguindo, até que um belo dia, essa menina começa a apresentar dores abdominais. E ela estava grávida de 6 meses e os pais ainda não tinham percebido. E nesse momento que os pais constatam a gravidez, eles vão para ela e perguntam, mas por que você não falou? O que é que ela disse? Mas eu pensei que vocês tinham notado. Eu continuava fugindo, mas eu achei que vocês tinham notado, ou que vocês tinham percebido. Ela constata que eles não percebiam nada, não compreendiam, não viam, não conheciam. E o principal aspecto da educação é conhecer. É estar ao lado, mesmo que não esteja presente constantemente, mas é estar ao lado. Entender o processo. E a partir daí, eles correram atrás do tempo que perderam, porque foram buscar trazer elementos estruturais para uma gravidez na adolescência, que tem repercussões e tem abalos e tem circunstâncias muito específicas. Mas olha, esta percepção de identificar que se eu não consigo, eu busco auxílio. Eu busco auxílio da casa espírita. Eu busco auxílio com o evangelizador, eu converso. E eu digo, olha, tal situação está se apresentando. Será que a gente pode conversar? Será que a gente pode conduzir? De que forma a gente pode conduzir esse processo? O quão importante é a família dentro da casa espírita. Trazer a criança, o jovem ficar. Para que aqui juntos formemos esse papel da educação que é da família primacialmente. Lembra que a gente falou? Os ramos a família vai soltando. Solta uma parcela para a escola, para que a escola instrua. Solta uma parcela à casa espírita, para que complemente a evangelização. Porque a evangelização deve começar de onde? De casa. Então a benfeitora diz que um primeiro olhar é para o imediatismo. Um outro olhar para as famílias da atualidade, diz Joana de Ângeles, é o cuidado com as aparências. E olha de novo essa questão da visibilidade, do que está externo, do superficial, do que está aparente. E ela diz, muito que se vê não é. E esse olhar
mais minucioso, mais microscópico, só quem faz é o amor. É aquilo que a gente disse, educar dá trabalho. Porque quando a gente fala o não, o que a criança faz, o adolescente faz? Argumenta. Cada vez mais nas gerações atuais e na nova geração. É uma característica muito comum. Antes, o porquê começava aos 7 anos. Hoje o porquê começa quando a criança aprende a falar. Eles aprendem a falar e já começam por quê. E é a gente que se vire para responder todos esses porquês. Trazer toda essa possibilidade de diálogo. Eles nos convidam a uma educação de diálogo, a uma educação de compreensão, de uma lógica. Eu entendo e eu obedeço, porque eu entendo. Eu estou entendendo. E isso não nos diminui em nada. Não é uma autoridade imposta, é uma autoridade conquistada. Então ela nos diz a aparência, porque no mundo das aparências, a família tem de ter o ponto central da verdade, porque a aparência é mentira, é ilusão. Falamos aqui da tecnologia. Vocês conhecem alguém nas redes sociais que não tem uma foto sorrindo? Ou a melhor das fotos para destacar na página de uma rede social, no nosso contato do telefone? Eu não conheço. É sempre o sorriso. É sempre a demonstração de que está tudo bem. Mas nem sempre está tudo bem. E se a gente passa nessa correria, acontecem as surpresas que estão para além das aparências, porque a aparência é o canto da sereia, que faz com que nós imaginemos que está tudo ok, está tudo certo. Tem a casa, tem a alimentação, tem a educação, está tudo seguindo, está tudo bem. Mas os aspectos que robustecem a intimidade e a verdade traz-nos surpresas quando não temos este acompanhamento, seja dos filhos, seja daqueles que comungam conosco da experiência da família. Então ela nos traz esse alerta para sairmos das aparências e adentrarmos a verdade. Cada vez mais cultuarmos essa verdade que é a colocação, a apresentação dos nossos equívocos em muitos momentos, das nossas falhas, das nossas fragilidades em outros instantes. Porque se assim nutrimos na família, não vão existir episódios de enganação ou de demonstração de uma aparência imposta no contexto da sociedade. E vamos sabendo identificar o valor que a verdade e que a demonstração do mundo íntimo, aprendendo, lutando acerca das fragilidades, superando as próprias imperfeições, o sabor que isso tem. Sair da aparência é cuidar do trabalho. Porque quando a gente sai da condição superficial e busca exercitar a fragilidade que está em si, as defecções que estão em nós mesmos, nós começamos a lidar com a vida de forma consciente e começamos a entender que não existe êxito sem trabalho, que não existem conquistas sem esforços, que não existem privilégios. Tornar-se eleito do Senhor não é o Senhor escrever o nome porque nós somos privilegiados, mas porque nos esforçamos para adornarmos as vestes específicas para o banquete e fizemos-nos dignos de ali nos apresentarmos. E essa coerência vai mostrando para as novas gerações que por mais que as coisas sejam rápidas como um clique, como uma modificação de um estado para outro, tudo em a vida tem o seu processo, tem o seu momento, tem a sua construção. E a lei é de causa e efeito, que vai promovendo a partir das nossas escolhas consequências que vão revestindo o nosso destino, o nosso futuro, que se inicia
no tempo presente. E por fim, a benfeitora destaca outro ponto. Ela fala do imediatismo, fala da aparência, mas fala também da indiferença. E percebamos que tudo vai juntando no mesmo ponto inicial, da praticidade, da objetividade, da forma mais célere de viver as coisas, da forma mais prática de resolver as coisas. Mas ela nos sinaliza para que isso não faça com que em família haja a indiferença, porque senão são mais indiferentes no contexto social. Para trazer a questão da indiferença, a benfeitora fala-nos de uma parábola que nós conhecemos, que é muito usual, que nós contemos, que nós reflitamos sobre ela, que é a parábola do bom samaritano. E a gente lembra que tinha alguém que estava machucado ali na estrada. A narrativa do evangelista diz que todos três perceberam. Olha o detalhe. Não foi somente o samaritano que percebeu. O levita e o sacerdote, que são representantes religiosos, eles perceberam. Mas o que eles fizeram? Fingiram não ver. Perceberam e seguiram em frente. Mas é o samaritano que conjuga os demais verbos. O samaritano percebe, para e age. Olha que interessante. Quando ela fala de indiferença, ela coloca o samaritano como exemplo, para mostrar o que é o olhar do cuidado, porque a dor, o sofrimento, as dificuldades, os embates, os problemas, nem sempre são desvelados. Muitas vezes os infortúnios são ocultos. E ser indiferente é não exercitar os princípios básicos da nossa humanidade. A nossa condição de sermos humanos, por naturalidade, já nos retira da condição de indiferença. Significa que, cada vez que a sociedade se movimenta para a rapidez, para desconsiderar o outro, para olhar o outro como um número, como alguém que vai ser um trampolim para as minhas conquistas, há um esforço muito grande pela incoerência da humanidade. Há um esforço muito grande que o ser movimenta para apresentar-se de forma diversa do que a natureza divina nos conduz para sermos. O nosso aspecto da gênese, da criação, não é para nos movimentarmos para a indiferença. É para nos movimentarmos para a família. Saindo da família nuclear e estendendo cada vez mais para os demais núcleos, formando os demais núcleos em famílias, até chegar à família universal. E a cada saída nossa aqui do aspecto físico e o retorno para o mundo espiritual, nós trazemos e amealhamos mais componentes para a nossa família espiritual. E é esse o nosso dever. Então, não ser indiferente deve ser algo natural em nós. E quando estivermos sentindo que estamos muito práticos com os nossos irmãos, que estamos muito objetivos, que alguém nos disse algo e a gente já tem uma resposta pronta, e que o outro nos disse e a gente já tem uma resposta pronta também, e que a gente vai trazendo como se fossem para diferentes situações o mesmo comportamento, temos de ter um cuidado, porque não estamos sendo irmãos, não estamos sendo família, estamos nos distanciando. A dor, minhas irmãs, meus irmãos, ela não tem um termômetro como a febre. Se a gente trouxer um termômetro aqui, a gente tem como saber a temperatura de todos nós. E a gente tem como dizer, olha, tem alguém que está com a temperatura mais alta, tem alguém que está com a temperatura mais baixa. A dor não tem um medidor. Logo, a gente não tem como avaliar. Dor é dor. Não há como julgar e dizer, essa dor é maior e aquela dor é menor.
Ela pode ser maior ou menor para mim. Mas não sou eu que estou vivendo aquela experiência. É o outro. Para o outro, algo que é para mim tão singelo, tão insignificante, pode ser para o outro um extremo peso. E eu não posso banalizar. E eu não posso julgar. Eu não posso ser indiferente. E dizer, é isso? Gente, isso aí supera sim, ó. Dor tem de ser respeitada. Tem de ser acolhida. E o apóstolo Paulo, quando fala de caridade no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que nós não esperemos que o outro diga que está passando por uma adversidade. Sabe por quê, minhas irmãs, meus irmãos? Tem repercussões da dor que são tão fortes que a gente não consegue nem verbalizar. A gente não consegue nem explicar. Então, às vezes, alguém é julgado e diz assim, mas ele não falou nada. Ficou ali naquela dor e não falou nada. Mas não conseguia falar nada. Não tinha condições de, naquele momento, falar alguma coisa. Mas, se o seio, se o núcleo, e aí já estendemos, porque todos esses conceitos que ela nos traz, começa na família e se estende. Se eu começo a caminhar e olhar para as pessoas, no olhar, a gente começa a se acostumar, a vivenciar o comportamento da fraternidade. Se a gente caminha desviando do olhar, nós estamos nos afastando desse propósito da fraternidade em nós. E aí a gente pergunta para Joana, ok, Joana, nós temos enquanto família de vencermos o imediatismo, de vencermos a aparência, de vencermos a indiferença. Como? Como é que a gente faz isso? Ela responde. Ela responde e é respaldada por Emmanuel, no prefácio do livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Joana responde, como? Joana diz, Jesus. Emmanuel, no prefácio do livro Jesus no Lar, diz que Jesus, no lar, é renovação para as almas. Jesus deve estar no lar, no coração, no pensamento, na atitude, porque ele vai ajudar a equilibrar as emoções. Ele vai nos proporcionar vencer as paixões. Ele vai nos fazer lembrar das suas mensagens e das atitudes que um cristão, que nós somos, deve ter. Então, diante de uma discussão, ter Jesus no lar, mesmo que alguém esteja exasperado, faz com que o outro, naquele momento, que está um pouquinho menos exasperado, dê um comportamento que não seja de rastilho de pólvora a trazer um fogaréu ainda maior, de silenciar se for necessário, de falar com palavras que não sejam agressivas, que não sejam julgadoras, para que talvez em outro momento o diálogo possa acontecer quando todos estiverem mais apaziguados. Jesus no lar é equilíbrio para as almas, é alicerce indestrutível para a sociedade, é base, onde a sociedade pode se fincar sem estremecer. Por que ainda tanta violência? Por que filhos agredindo pais, pais agredindo filhos, como os noticiários estão demonstrando? Por que nas agressões entre irmãos, mesmo que de famílias diferentes, porque sabemos que todos nós somos irmãos? Porque falta Jesus no coração. Questão 932 do Livro dos Espíritos. Por que o mal sobrepuja ao bem? Por quê? Pela timidez dos bons. Porque o mal é audacioso e intrigante e o bem é tímido. Quando os bons quiserem, o bem irá preponderar. Significa, minhas irmãs e meus irmãos, que o que fazemos, precisamos fazer mais.
que o amor que temos no coração e que exalamos aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos parceiros, à nossa família, precisamos fazer algo mais. Precisamos intensificar. Porque o escândalo que identificamos no contexto atual, na nossa sociedade, é o escândalo da minoria. Não é da maioria. Mas o mal caminha fazendo barulho, é escandaloso, logo faz alarde. E com ele vai levando alguns bons que ficam com medo, com receios, com dúvidas. Mas o bem é a força primacial. E o amor é a mensagem que Jesus nos trouxe. Jesus no lar, Jesus no coração, são valores éticos e morais na sociedade. Porque é dentro de casa, com Ele, que vamos aprendendo a respeitar as diferenças. Seja uma família numerosa, seja uma família diminuta. Mas é dentro de casa, na pequena sociedade, no laboratório que Deus escolheu para que nós treinássemos, para que depois fôssemos lançados à prova real, que é convivermos e respeitarmos as diferenças. Jesus nos disse, ama. E a sociedade, no planeta, ela defende muitas questões crísticas. A religião, ou a vertente da religiosidade cristã, tem um alarde muito grande no planeta. E o que nos falta para que o bem sobrepuje? A vontade. Mas a vontade que não estremece. A vontade que, quando estremece, apoia-se uns nos outros, como Dona Edileuza contou aqui. Dessa casa que vivencia a experiência há 70 anos, e se assim o é, não fez isso por causa de um. Meu tio Elzio esteve presente, motivador, realizador, criador, juntamente com outros da primeira hora. Mas ele não conseguiria sozinho, e ele sabia disso. Para tanto necessitou ombrear-se, e ombrear é chamar o irmão para o lado. Por que nós precisamos ombrearmos-nos? Porque temos ainda defecções. E quando o outro que está ao lado tem a vontade sincera de caminhar junto conosco, seja no núcleo familiar, seja na extensão de um grupo, nós iremos conquistar o que precisamos. Porque sabemos que se tivermos algum tropeço, o irmão que está ao lado vai nos sustentar. E vice-versa. Esta percepção precisa vir ainda mais de dentro para fora. Alardearmos, porque estamos, minhas irmãs, meus irmãos, na madrugada do mundo de regeneração. Por isso que o mal está sendo minoria e cada vez mais será. Mas sabe aquela situação quando a gente diz assim, é sua última chance? É bem isso. O que é que o mal está fazendo? É sua última chance. Então tudo bem. Eu vou me agarrar aqui nessa última chance para eu tentar fazer o que eu puder fazer. E trazer o que eu puder trazer. Por isso os escândalos. Por isso esses alardes. Mas o bem, o amor, Jesus no lar fortifica-nos para termos paciência, para termos compreensão, para perdoarmos, para construirmos uma sociedade diferente. Jesus estava nas bodas para trazer o início do seu ministério. A mensagem é que a gente precisa de mais um. E isso é muito real. Porque até quando estamos sozinhos, não estamos sozinhos. E não estou nem falando da nuvem de testemunhas que Paulo nos ensina, mas do nosso anjo guardião. Nós não somos um mais um. Sempre, em todas as circunstâncias. Mesmo quando estamos em defecções, mesmo quando estamos na ignorância, mesmo quando não queremos, somos um mais um.
Porque quando queremos, esse um aparece. Não foi assim com o André Luiz em nosso lar? Com Clarencio? Clarencio estava ali o tempo todo, mas ele pensava o quê? Que ele estava sozinho. Quando ele se lembra de Deus, Clarencio se torna visível. Porque nós somos uns para com os outros a representatividade de Deus na vida do outro. Quem é Deus, gente? Quem é Deus? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ainda nos é uma abstração. Quem é Deus? Deus é cada um de nós. Uns para com os outros. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a Madre Teresa ensina isso. Ela diz, a pessoa, o ser mais importante é você, que está aqui na minha frente nesse momento. Deus colocou você e me colocou aqui. E todas as vezes que somos buscados por alguém, tenhamos a certeza, Deus nos colocou e colocou aquela pessoa diante de nós. Os encontros só são desencontros pelas nossas paixões e imperfeições. Porque os encontros devem ser possibilidades de reencontros e de movimentos de extensão ainda maiores. Jesus disse nas bodas que bastava um mais um. Para quê? Para transformar o líquido num líquido de maior sabor. Nós, quando aqui chegamos, somos o que somos. Mas quando daqui saímos, podemos ser muito melhores se aprendermos a convivermos uns com os outros. Porque é nessa convivência que o fruto vai ser colhido, que a uva vai ser macerada, que a extração do licor e do sabor vai vir, fruto do trabalho, do aparar das arestas, da convivência, do aprender a amar, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a ser, que é o processo de educação de todos nós. Assim que a família que nós fazemos parte, nuclear, a família Filhos do Calvário, a família dos nossos trabalhos, a família dos ambientes sociais nos quais convivemos, tenha, além do que já apresentamos, algo ainda mais de nós. Porque se fazemos esse compromisso de deixarmos sempre no lugar onde chegarmos um pouquinho mais do que aquilo que pensamos que podemos fazer, se nos esforçarmos para nos apresentarmos, para sermos, para cultivarmos, para exercitarmos o melhor de nós, deixamos o perfume no coração daquele com o qual nós convivemos. Parabéns a essa casa que exala caridade, que exala amor, que exala fraternidade, essa casa que acolhe. Os embates aí para frente serão muitos? Sempre são, porque eles são colocados para nos testar e colocar-nos à prova, para que nós demonstremos o quão o trabalho é importante para nós e que queremos sim continuar na tarefa. Todos esses desafios forjam em nós o melhor de nós. Que muitos e muitos outros períodos de aniversário advenha para essa casa, tendo sempre aqui a possibilidade de sermos acolhidos como estamos sendo, de sermos consolados como estamos sendo, e a verdade que advém do nosso Senhor Jesus Cristo, ter sempre o exalar na representatividade dos corações que aqui se apresentam como trabalhadores. Que nos corações dos trabalhadores, dos filhos do Calvário, nunca falte o ânimo, a coragem, o amor, a esperança, para que todos vocês sigam firmes e firmes até o fim. Lembrando que a convivência, esta convivência é que traz as bodas que nos transformam de uma condição para uma outra muito melhor. Que Jesus nos abençoe a todos.